Irmãos queridos, a paz do Senhor, graças a Deus. Irmãos, nós temos ouvido já por muito tempo que se vai construir o terceiro templo em Israel. E muitos estudiosos, teólogos e líderes judeus dizem que é preciso fazer o terceiro templo de Jerusalém. O terceiro templo de Jerusalém será do Messias ou do Anticristo? Existe alguma profecia, alguma revelação de Deus através de algum profeta dizendo que seria necessário a reconstrução de um terceiro templo? É isso que nós vamos ver logo depois da vinheta. Graça e paz, meus queridos, que Deus continue abençoando abundantemente a vida de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que a paz, o amor e a graça do Senhor Jesus e do nosso eterno Deus desçam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Meus queridos, hoje nós estamos aqui para meditarmos na reconstrução deste terceiro templo de Jerusalém, que está sendo feito um sensacionalismo grande por parte dos judeus ortodoxos, dizendo que já está tudo preparado, que os animais já estão escolhidos, que a ovelha, a vaca vermelha já foi encontrada, todos os utensílios do templo já estão preparados e está faltando apenas agora a reconstrução do templo. Eles fazem um sensacionalismo grande quanto a isso e nós aqui perguntamos: mas existe alguma revelação de Deus dizendo que é necessário a reconstrução desse terceiro templo? Deus quer a reconstrução desse terceiro templo? Esse terceiro templo está dentro da previsão do Messias, da vinda do Messias, das ações do Messias, da vida do Messias? Aí é que nós começamos a nos deparar com as falácias, com as ilusões, com o sensacionalismo apenas do querer, do achismo, da interpretação indevida da palavra, manipulando a palavra segundo a própria vontade, segundo o próprio interesse e passando por cima daquilo que Deus realmente determinou. Meus queridos, nós precisamos entender que só existem duas profecias a respeito do Messias. A primeira delas é a profecia de Isaías, que profetiza a vinda do Messias numa vinda de salvação. E esta profecia de Isaías foi endossada por vários outros profetas que também fizeram referências, como Isaías fez, também fizeram referência ao mesmo fato. E a segunda profecia é a profecia de Malaquias, cuja profecia se refere a segunda vinda do Messias numa vinda de juízo, numa vinda de julgamento, o que se coaduna com a palavra de Deus que diz que naqueles dias já tem um dia determinado para julgar as nações pelo varão que foi escolhido pelo próprio Deus. Então, a primeira vinda de Isaías já se cumpre em Yeshua. O Messias se cumpre como sendo Yeshua, apesar de que os judeus ortodoxos não aceitam Yeshua como o Mashiach, como o Messias. Mas é um problema de entendimento deles. Eles não querem porque isso fere um orgulho pessoal, fere uma questão da hegemonia judaica diante das nações. Mas as nações não estão nem aí para isso. As nações receberam Yeshua com maior carinho e aceitam Yeshua como o Mashiach, como o Messias, e reverenciam a memória dele como sendo o Messias. Agora, se o judeu ortodoxo não aceita, é um problema do judeu ortodoxo. Nós não temos nada com isso. Agora, o que acontece? Acontece que o primeiro templo de Jerusalém, o templo que foi construído por Salomão, foi profetizado. Deus profetizou
Davi queria construir, Deus não permitiu, disse que queria das mãos de Salomão, e assim se cumpriu, até que ele foi destruído. O segundo templo de Jerusalém foi profetizado. Depois que o povo saiu do exílio, voltou do exílio, o povo reconstruiu o segundo templo sob a direção de Esdras, que era sacerdote, e depois era um templo simples, humilde, não era tão formoso quanto o anterior, mas aí o rei Herodes veio e reformulou todo, transformou todo e fez um templo maravilhoso, segundo as normas, segundo todo aquilo que estava previsto por Deus na lei, na Torá e nas profecias. Então há uma profecia para a construção do primeiro templo, há uma profecia para a construção do segundo templo, mas não há nenhuma profecia para a reconstrução do terceiro templo. Esse terceiro templo ofende, ele fere o sangue derramado na cruz do Calvário, ele fere a vontade de Deus enviando o Messias na primeira vinda de salvação, conforme profetizou o profeta Isaías. Porque se eles vão construir agora um terceiro templo, aonde vai voltar aos sacrifícios de animais, isto é uma desonra ao sangue de Yeshua derramado na cruz do Calvário. Logo, isso não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus. Isso afronta a palavra de Deus, afronta o sacrifício da cruz, afronta o sangue derramado na cruz pela salvação da humanidade. Isso é uma afronta. Isso é uma heresia, não só uma heresia, como uma afronta, como um desrespeito, como uma irreverência a Deus e a Yeshua. Então, o que nós precisamos entender é que esse terceiro templo, de forma alguma, pode estar sob a direção de Deus. Deus não está conduzindo essa construção. Isso é uma questão rabínica, única e exclusivamente da vontade de rabinos ortodoxos que fecharam a sua visão, têm a sua visão fechada, têm o seu entendimento cauterizado e ficam apenas manipulando as escrituras em benefício do seu entendimento religioso. Isto não está de acordo com a palavra de Deus. Alguns ousam dizer que este terceiro templo está profetizado no livro de Apocalipse. Doce ilusão. Conversa de visionário. Porque em Apocalipse não fala absolutamente nada a respeito desse terceiro templo. O templo que é visto em Apocalipse, que é medido por João, que é visto, que tem o trono, que tem os animais, que tem os anciãos. Esse templo é o templo celestial. Não é o terceiro templo construído de Jerusalém aqui na terra. Esse é o templo celestial, cuja nova Jerusalém só estará na terra com o povo, só virá habitar na terra com o povo após a grande tribulação, após o juízo final, após o milênio, após o juízo final, após estar tudo renovado, haver um novo céu, uma nova terra, o primeiro céu, a primeira terra terem passado completamente, tudo ter se feito novo, aí sim ela vai descer. A nova Jerusalém vai descer do céu como uma noiva ataviada para o seu noivo e virá habitar com os homens na terra. Na terra. Então, sim, esse é o templo de Apocalipse. É o templo celestial que estará com os homens, aonde Deus estará habitando junto com Yeshua no meio dos homens. Quer dizer, o Espírito de Deus, né? A vontade de Deus, porque Deus é o onipotente, o incriado, o infinito que a mente humana não consegue conceber. Mas Yeshua estará aqui, dirigindo, conduzindo a terra, né? Haverá um novo conjunto de leis para esse novo céu, essa nova terra, e Yeshua será o nosso Deus, iluminado pela luz do Altíssimo, do Eterno, do Todo-Poderoso.
É isto que a Bíblia diz, a isso que a Bíblia se refere. Logo, não existe aí nenhuma previsão de construção, de reconstrução de terceiro templo. Já começa por aqui. Os judeus não aceitam Yeshua como Messias. Eles estão esperando um Messias que não virá agora, porque a primeira profecia já se cumpriu, que é de salvação, e a segunda é de juízo, é só no juízo final, só no julgamento final. Então não vai acontecer agora. Quem vem agora, quem vem para cá agora trazer todo o seu poderio, mostrar toda e se opor ao Messias é o anticristo, o antimessias. Esse estará vindo. O judeu está esperando um Messias que eles vão receber, né? Mas que eles vão receber o antimessias, eles vão receber o anticristo e não o Messias, não o Cristo. Então, este antimessias, este anticristo, é que vai se assentar no trono de Deus, como se fosse Deus, e vai se opor a todas as coisas que é de Deus. Só então, quando isso acontecer, é que os judeus vão abrir os olhos, os judeus ortodoxos, os rabinos ortodoxos, vão abrir os olhos e vão ver que Yeshua era o verdadeiro Messias, Yeshua era o verdadeiro Mashiach. Então, quando o anticristo tomar posse, se posicionar e começar a se opor às coisas de Deus, aí eles vão ter o entendimento. Aí sim eles vão se voltar para Yeshua, eles vão se voltar verdadeiramente para Deus, e nesse momento o que vai acontecer? Vai acontecer aquela tão esperada restauração de Israel, né? Porque Israel só vai ser totalmente restaurado no momento em que a nação judaica conseguir entender que Yeshua era o Mashiach e receber o Mashiach, porque o Mashiach foi enviado para eles, o Mashiach veio para eles, o Messias veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e a casa de Israel rejeitou. Apenas uma minoria acabou aceitando, e que essa minoria que aceitou é a que são composta pelos cristãos de hoje, que se juntou com os gentios e formaram essa nova corrente. Portanto, o cristianismo é totalmente descendente do judaísmo. O cristianismo tem suas raízes no judaísmo, ele tem raízes judaicas. Cristãos não fiquem aí querendo desprezar judeus, ou querendo acusar judeus, né? Porque judeus são os assassinos de Cristo. Tá, tudo bem que a grande maioria poderosa, os poderosos judeus fizeram isso, mas também não se pode generalizar a nação inteira. E a nação acompanhou seu sacerdócio, cumpriu a lei, que era uma lei de Deus dada a Moisés. Então, Paulo diz, se pelo erro do judeu o gentio adquiriu a salvação, isso já não é um erro, mas é um acerto. Porque foi um erro que proporcionou a beleza, a grandeza de salvação de todas as nações. E como Deus cortou o povo judeu do tronco da oliveira verdadeira, que é o Messias, tirou para que o gentio, que era zambujeiro, ou seja, oliveira falsa, fosse enxertado no tronco da oliveira, ele também agora vai pegar de volta os troncos da oliveira verdadeira e vai reenxertar no tronco dessa oliveira. Porque se ele enxertou os da oliveira falsa, quanto mais não enxertará os da oliveira verdadeira. É isso que a palavra de Deus nos diz, é isso que ela nos mostra. Portanto, meus amados, nós temos aí que este terceiro templo de Jerusalém não é do Cristo, não é do Messias, ele é do anticristo. Porque ele desonra a vinda do Messias, ele agride, ele afronta a palavra de Deus, não existe profecias para a reconstrução dele. Para o primeiro templo houve, para o segundo templo houve, para o terceiro não houve, não há. Os sabinos estão construindo pela sua própria vontade, seu próprio entendimento. E o templo referido em Apocalipse é o templo celestial, não esse terceiro templo que eles estão querendo fazer associação. Não há associação, até mesmo porque o judeu ortodoxo não aceita a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, né? Eles olham com um certo desdém para as escrituras do Novo Testamento. Logo, eles se fundamentam totalmente na Torá, nos profetas e nos escritos. Então, a fundamentação deles para a construção desse terceiro templo é totalmente visionária. Não há respaldo bíblico para isso. Ok, meus amados?
Era essa a informação que nós queríamos passar hoje, porque há muita polêmica quanto a isso, muito cristão perguntando como sinal, Jesus vai voltar mesmo? Será que vai chegar, o Messias vai chegar? Será que Jesus não era o Messias? Então há muito questionamento quanto a isso. E eu quero dizer para todos, tanto os judeus messiânicos como gentios cristãos, serenem o seu coração.